agora nós vamos para a segunda etapa, que é entender um pouco mais profundo quais são as variáveis do Dart. Eu já preparei o material aqui nas minhas anotações, então eu vou copiando e digitando, que fica copiando e colando, que fica mais fácil para o nosso entendimento aí, ok? E eu vou explicando cada parte, que eu creio que assim seja um pouco mais produtivo. E aí a gente vai salvando. Tá, eu não tenho informações, eu posso comentar isso aqui. Bom, nós vamos trabalhar agora com declaração de variáveis, que é uma parte muito importante da linguagem, de qualquer linguagem de programação. Os tipos que eu posso armazenar. Como assim armazenar? Os tipos básicos são, por exemplo, uma string que permite letras, números, eu vou consertando isso aqui, números e símbolos. Números e símbolos. É um padrão UTF-16, ok? Eu posso chegar para cá para ficar um pouco melhor. Essa string, o que é uma variável? Variável você pode entender como se fosse um copo ou um recipiente em que eu armazeno um conteúdo. E por fora eu escrevo o tipo daquele conteúdo. Por exemplo, se eu tiver um recipiente onde eu vou colocar arroz, eu escrevo arroz. Então ali ele só pode receber arroz. Um outro recipiente eu coloco água, ali ele só pode receber água. Então nesse recipiente, dentro da memória do computador, ela vai estar... Eu vou dizer que nesse recipiente, aqui eu perdi a conexão com o Dart, porque ele não está permitindo com que eu ande aqui dentro. Mas depois ele retorna e a gente continua o contexto da aula. Senão eu corto a aula nesse intervalo, porque às vezes a internet pode oscilar e eu reinicio de novo, tá bom? Eu peguei um recipiente e escrevi nesse recipiente string, ou seja, eu escrevi arroz. Isso eu só posso colocar nessa variável texto, ou nesse recipiente que eu coloquei o nome dele de texto, eu posso apenas colocar o tipo que eu especifiquei, que é o tipo arroz. Eu posso colocar letras, números ou símbolos. Então ele vai aceitar qualquer coisa aqui, ok? Então dentro desse recipiente eu coloco que é do tipo string, com o nome texto 1, eu coloco esse tipo de coisa. Então esse tipo de conteúdo pode ser colocado dentro desse recipiente. O meu Dartpad perdeu a conexão aqui, que eu não estou entrando dentro dele. O que eu faço? Eu somente atualizo e aí ele vai retornar. Pronto, ele deu um reset. Se eu der reset, ele vai descartar as alterações. Então eu não faço isso. Eu dou um reload que ele retorna, ok? Isso às vezes pode acontecer. Deixa eu salvar aqui, porque ele vai querer salvar. Ele vai querer salvar com o estilo padrão. Deixa o tamanho do jeito que está, que não estamos perdendo nada não. Então vamos lá. Então, eu tenho um recipiente que é do tipo string, que eu coloquei o nome dele com texto e recebe esse tipo de conteúdo. Números, letras ou caracteres, sem distinção do que são. Agora vamos para o outro tipo importante. Esses são os tipos básicos. Os tipos básicos, aí tem o inteiro, o número e o double, que são declarações de números. Essas declarações de números, elas basicamente para nós vão ser... Eu vou ter um recipiente, que é do tipo inteiro, eu vou colocar o nome dele de número 1. Pode ter qualquer nome. Outra coisa importante, os tipos de nomes das variáveis, eles são muito importantes. Eu coloquei texto 1, número 2, porque eu vou ter vários tipos de número. Então tem número 1, número 2. Então aqui eu poderia colocar inteiro 1 e o número decimal. Nesse caso seria o primeiro decimal do meu exemplo, né? O inteiro eu vou salvar números inteiros, positivos ou negativos. E os decimais eu vou salvar números decimais negativos ou positivos. Se eu quiser saber o tamanho e o range desses valores, eu venho aqui na documentação. Então ele vai permitir de 2 elevado a 53 até 2 elevado a 53. Okay? E já o double, ele vai permitir que eu faça número de 64 bits. É um número
bem grandes. Nesse caso, não há necessidade de a gente ficar preocupado com esses limites, que os nossos números são sempre bem pequenos. Ok? Um outro tipo de variável. Então, já temos dois recipientes diferentes. Temos um recipiente para strings, aliás, três. Um recipiente para inteiro e um recipiente para double. A gente tem que botar o nome nesse recipiente. O outro é o booleano. Booleano é se é verdade ou falso. O booleano ele tem basicamente dois valores, true ou false. Ok? Então, eu preciso definir. Porque eu não preciso armazenar números ou palavras para dizer sim e não. Às vezes eu preciso apenas de colocar se tem ou se não tem. Outros dois tipos básicos que nós vamos trabalhar... esses aqui são os tipos básicos. O outro tipo básico que nós vamos trabalhar é a lista. A lista apresenta... eu apresento, né, maiores detalhes depois, mas a gente vai ver agora o básico da lista. A lista é um recipiente em que ele, como se fosse aquelas forminhas de colocar gelo na geladeira. Ele pode ter várias célulazinhas. Essas células podem ser alinhadas, pode formar uma matriz, e isso aí é bem complexo. Não vamos preocupar com isso não. E nem a estrutura da lista agora não. Para eu declarar um recipiente do tipo lista, eu digo que ele é uma lista. Entre menor e maior eu digo o tipo, ou seja, essa lista vai ser do tipo string e ela vai ter um nome lista, que ela é igual a esse conteúdo. Então, como que eu vou alimentar essa lista? Abro colchete, coloco um string, vírgula, outro string, vírgula, outro string, e aí vai. Ok? Então, essa é a estrutura básica da criação de uma lista. Nós voltaremos a esse detalhe depois, quando as coisas ficarem um pouco mais necessárias. O outro tipo é o map. O map é basicamente chave-valor. A estrutura do map é dessa forma. Eu tenho o map, é o tipo, ele entre o menor e o maior vem o tipo da chave, que é basicamente string, e o tipo do valor, que é basicamente... Aliás, pode variar entre string, inteiro, dobro, a gente vai ver um pouco mais posteriormente, ok? A interface dele vai variando em função do melhor que ele decide, para documentação e console, essas coisas. Então, essa variável tem o nome mapa e ela tem essa estrutura, abre-chave, tem a chave, abre-chave, né, tem a chave ou o valor principal e a referência e o seu valor, referência e valor. Então aqui eu tenho 1 que vale 1, 2 que vale 2, tá vendo? Ó? Esse 1 é a referência para o conteúdo 1. Então essa referência é uma string, pode ser um número ou pode ser uma palavra. Então tanto faz, eu fiz aqui justamente para vocês entenderem. Essa lista pode ser sempre de string, mas ela pode guardar aqui apenas números também. A gente vai ver o mapa bem mais no futuro. E ele guarda o valor, ok? Então esses são os tipos básicos que nós vamos utilizar. Agora existem uns tipos dinâmicos. O que é um tipo dinâmico? O tipo dinâmico é o var. O var, por exemplo, aqui você não disse que a variável que ela tinha um nome texto, tinha um nome inteiro, decimal, e era do tipo string inteiro. O var, ele não se preocupa com isso. Você pode colocar um valor aqui e o var vai definir que ela é um tipo. Mas vem uma observação muito, muito importante. Deixa eu colocar aqui. Então, já que o var ele detecta o valor automaticamente, se eu colocar uma string no var, eu não posso colocar um número depois, porque ele fala, opa, peraí, quando você criou, eu identifiquei que a primeira coisa que você colocou era um texto, agora você coloca um número, aí você me complica, ok? Então, essa abordagem do var, ela é padrão, ela precisa ser... ela é dinâmica, mas dinâmica fixa. Ela não pode mudar depois. Existe um outro tipo que é o dynamic. O dynamic, ele é exatamente isso. Você coloca um texto e ele recebe... Ela é dinâmica, ele fala, tá, você colocou uma string agora. Tudo bem. Se você colocar um inteiro, ou um double, ou um booleano, ele não gera erro. Ou seja,
ele fala assim, tá, entendi, você colocou um string e depois colocou um inteiro, tá tudo bem. Então o dinâmico trabalha dessa forma. O var não. O var, se você colocou um tipo, o tipo não pode mudar, ok? Então poderíamos ser variante ou variante. Podemos colocar aqui o nome de variante para ficar mais fácil, porque na verdade ele varia dependendo da entrada, mas não posteriormente, ok? Então o entendimento claro entre eles é dessa forma. Agora tem outros dois modificadores de variáveis que são muito importantes a gente comentar agora. Então, vamos separar um pouquinho aqui. Os tipos básicos vêm aqui. Agora vem... Então, aqui, vem para cá. E esse vem para cá. Os modificadores de variável. O final é quando eu quero que essa string do tipo padrão, chamada texto, recebe um valor string ou texto, só que ela não pode modificar depois. Por exemplo, o seu CPF não pode modificar, o seu nome não pode modificar. Então, eu preciso garantir que essa variável nunca vai ser modificada, do tipo string. Eu posso ser final inteiro, final dobro, final booleano, qualquer variável eu posso colocar final com ela. Se eu mudar o conteúdo dessa variável, depois que eu declarei ela, ele gera erro. Aqui, ó, nessa string, eu posso colocar qualquer valor depois que ele vai alterar, porque o recipiente ele é de inteiros ou de strings. Ele pode ter vários tipos de arroz, mas tem que ser arroz. Ele pode ter vários tipos de feijões, mas sempre tem que ser feijão. Ou seja, pode ter vários números, mas tem que ser do tipo número. Pode ter várias strings, mas tem que ter do tipo string. Ok? E o constante é definido em tempo de compilação. Isso é para acelerar mais o código. É a mesma estrutura. Eu posso ter um constante inteiro, string, mas ela é gerada em tempo de compilação. Ou seja, na hora que o algoritmo é compilado para a linguagem de máquina, ele declara isso e isso acelera muito a programação. Okay? Então esses tipos aqui que nós estudamos são os tipos mais importantes e que nós vamos... Okay? Deixa eu ver no meu script aqui... eu esqueci de comentar um outro detalhe importante. Deixa eu relatar aqui. É o nulo. Toda vez que você cria uma variável independente do valor, você não precisa explicitar a variável como nulo. Aqui, ó, como ele coloca aqui na observação, ó, você não precisa explicitar a variável como nulo, ok? Se você vier aqui, ó, e fizer isso, ele vai declarar a variável valor, é do tipo dinâmica, e ela já é automaticamente nula. Então esse valor nulo, ele é muito importante na linguagem, mas você não precisa declarar, porque todas as variáveis que você declara e não coloca valor, ela já vai com o padrão nulo. Então aqui, por exemplo, ó, qualquer que seja essa variável, se eu vou declarar uma segunda variável do tipo A, se eu modificar isso aqui para string, o código não gera erro, porque o var ele trabalha com qualquer tipo. Então, ó, se eu fizer isso aqui, ó, ele vai dizer assim, tá, você declarou a string valor. Se o valor for nulo, eu coloco esse conteúdo aqui, ó, ok? E eu vou imprimir ele. Então, esse modificador de nulo ele é muito importante, porque tem algumas situações em que eu vou precisar de ter um valor e eu não posso ter nulo. Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu vou estar declarando que o valor de A recebeu o zero e não o nulo. Porque senão, ó, se eu comentar essa linha aqui, ó, se eu comentar essa linha a partir daqui, se eu colocar um ponto de vírgula e fizer esse comentário, ou seja, eu estou excluindo essa parte aqui, ó, eu vou imprimir a variável A como null, ou seja, A é null, porque ela recebeu de alguma outra. Okay? Eu só queria comentar isso com vocês, porque a gente vai deparar com as situações de precisar de fazer testes ou não ter valores como nulo. Complementando, fazendo uma entrada mais cortada no vídeo aí, porque eu tinha pensado, mas não tinha inserido esse contexto na explicação. Mas vou aproveitar nesse mesmo vídeo mesmo e fazer um corte como vocês viram aí.
Variáveis que armazenam valores únicos podem ser como se fosse um recipiente. Por exemplo, eu tenho uma vasilha plástica, ela é do tipo string e ela tem um nome qualquer, mas ela só vai guardar strings. Aí eu tenho um outro recipiente, que é uma garrafinha PET, é do tipo inteiro, vamos dizer assim, e ela só vai guardar um tipo de coisa. E eu não posso colocar o que eu coloco aqui dentro, e eu não posso colocar o que eu coloco aqui dentro. Por isso que elas são tipos diferentes, mas que com nomes que você pode dar, não importa, o nome mais adequado: arroz, feijão, farinha, aqui água, Coca-Cola, suco, ok? Então é mais ou menos para vocês entenderem a diferença. A outra são variáveis que armazenam vários valores de um tipo, basicamente, mas aí depois as coisas podem ficar um pouco maiores e diferentes, mas basicamente é esse. Você pode ter uma lista de strings, uma lista de inteiros, e essa lista ela pode ter uma lista de listas, mas isso aí vai ser um pouco mais lá na frente. Mas basicamente é essa aqui, a gente tem uma lista de inteiros ou uma lista de nomes, ou um map que guarda um único valor. Basicamente são esses dois tipos que guardam mais de um valor numa variável única. Indexadas, ou seja, referência 0, 1, 2, 3, mas na aula de lista a gente vai ver um pouquinho mais, ok? Eu só queria acrescentar essa informação nesse mesmo vídeo para vocês separarem bastante os tipos e os nomes. O nome não importa, é importante no sentido de entender a variável, mas os tipos são interessantes, tá bom? Obrigado.